Oi, gente! Hoje meu dia foi bem corrido. Que bom que finalmente agora eu consegui parar para poder gravar esse vídeo e falar com vocês, contar para vocês o que mais me chamou a atenção. Teve tanta coisa que eu nem consegui organizar direito as ideias daquilo que eu mais gostei nessa aula. Nós sabemos que chegamos num momento da história que Moisés já havia sido transladado e agora Josué estava à frente do povo de Israel. E ele tinha uma missão grandiosa, que era entrar na terra prometida, que era conquistar a terra de Canaã. Essa terra que havia sido prometida pelo Senhor. E é super interessante a gente observar como o Senhor repete várias vezes no livro de Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E eu fiquei pensando, por que será que Josué precisava se esforçar e ter bom ânimo? Será que era uma tarefa fácil estar à frente desse povo, conquistar uma terra que aparentemente parecia difícil, sobrepujar esses desafios? E nós hoje, será que é fácil? Eu acredito que não é nada fácil. Não é nada fácil. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos parar, respirar fundo e realmente nos esforçar para ter bom ânimo. E claro, contar com a ajuda do Senhor para ter esse ânimo na nossa vida, esse desejo de fazer o certo. E é isso que o Senhor fala para Josué, que ele deveria ter bom ânimo. E aí ele dá alguns conselhos para Josué. Ele fala sobre a importância dele ser obediente, dele não se desviar do convênio. Então, que a gente possa também pensar na importância do que o Senhor falou para Josué para a nossa vida, que é nos manter no caminho do convênio. Que nem sempre será fácil, porque a gente vai lidar com tantas situações que podem fazer com que a gente desanime. E é isso que o Satanás quer que aconteça, que a gente desanime, que perca esse ânimo, essa vontade. Mas o Senhor está dizendo exatamente isso, para que a gente mantenha esse ânimo. E para que a gente mantenha esse ânimo, é o mesmo conselho hoje, é o conselho que foi dado a Josué. Guarda os mandamentos, obedece, se mantém no convênio. O Senhor também fala uma coisa bem interessante para ele, que é a importância de ler o livro da lei, a importância de ler as Escrituras. E ele diz para não se desviar e para ler todos os dias, de manhã, à noite. Então a gente observa aí uma constância. Por que será que era tão importante para Josué se esforçar, ter bom ânimo, obedecer, guardar os seus convênios e ainda ler as Escrituras? O Senhor sabia que ele precisava dessas coisas para poder sair adiante nessa difícil tarefa que ele teria pela frente, que era conduzir os israelitas. E é muito interessante porque logo dos primeiros desafios que eles encontram é exatamente atravessar o Rio Jordão. Mas a gente sabe que o Rio Jordão ele não estava seco. Então eles precisavam mais uma vez demonstrar sua fé e entrar no rio para que o Senhor realmente fizesse o milagre e eles conseguissem atravessar. E quando eles atravessam, Josué diz: vamos fazer um memorial para que a gente lembre, né, que nós passamos pelo Jordão, as águas baixaram, para que a gente reconheça o milagre do Senhor. Então vocês observam que existe um padrão que todos os profetas estão sempre lembrando dos milagres que o Senhor realiza na nossa vida, porque é importante a gente lembrar de coisas que pareciam tão difíceis e que de repente nós precisamos colocar o primeiro passo e o mar deu passagem, né? Foi assim com o Mar Vermelho, agora a gente vê o Rio Jordão. Então, muitas vezes nós vamos precisar demonstrar a nossa fé. Às vezes a gente vai ter que molhar o pé e ir adiante, né? E às vezes a água vai estar lá na cintura, vai estar lá no pescoço, mas a gente precisa continuar para que o milagre aconteça.
O milagre não vai acontecer se a gente ficar só olhando, mas a gente precisa exercer a fé. Outra coisa que eu achei magnífica na história de Josué é quando a gente vê, quando ele pede para os espias, né, que vão lá entrarem na cidade e eles acabam se hospedando aí na casa de Raabe, que nós sabemos que era tida como uma prostituta. Então, essa mulher acabou reconhecendo naqueles homens, né, como mensageiros e acabou acreditando neles. É muito interessante essa história porque ela acaba os escondendo na sua casa e ela pede apenas uma coisa para eles, é que eles possam poupar a vida dela e a vida da família dela. Eu achei linda porque, olha só, gente, ia muitos lugares para eles irem, mas ele foi para a casa de uma prostituta. E o mais interessante, as histórias do povo de Israel circulavam em todos os lugares. Né? Eles eram temidos pelo que aconteceu no Mar Vermelho, porque a força do Senhor estava com eles. E ela sabia disso. E ela reconheceu. E ela se converteu. Então, olha aqui que lindo, porque muitos ouviram a mesma história, mas nem todos professaram acreditar. E ela imediatamente acreditou. Então, quando a gente pensa em Raabe, nessa mulher, que depois a gente vai ouvir falar dela de novo nas Escrituras, a gente vai ouvir em Mateus, né? Inclusive, há uma coisa muito interessante sobre Raabe, porque ela se casa com um homem chamado Salmão. E ela tem um filho chamado Boaz. Esse nome é familiar para vocês? Pois é. É aquele mesmo que casa com Ruth, que é bisavô de Davi, vai ser da linhagem do Salvador Jesus Cristo. E a gente fica pensando, poxa vida, mas uma prostituta. E a gente pode pensar como o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. A única coisa que o Senhor exige das pessoas é o arrependimento, é a conversão. E ela estava com o coração aberto. E ela, graças a ela, ela salvou não só a vida dela, mas o Senhor poupou a vida de toda a família dela. Então, é maravilhosa essa história, uma história de conversão, uma história de arrependimento e de alguém que acreditou. Outros poderiam ter acreditado, mas não fizeram. Mas ela acreditou. Acreditou e se converteu. Então a gente fica pensando como é lindo esse trabalho missionário, como é linda a obra missionária. Quantas Raabes estão aí, esperando que o missionário bata a porta, esperando que o Evangelho chegue até a sua casa. Então, que o Senhor realmente possa nos abençoar e lembrar que esse é um Evangelho de perdão e é um Evangelho de arrependimento. Esses capítulos de Josué nos ensinam muitas coisas, porque mostra o tipo de líder que foi Josué, otimista, confiante, né, que tinha bom ânimo e que estava sempre relembrando tudo que o Senhor havia feito pelo seu povo. Quando a gente chega lá em Josué 23, 24, a gente vê que Josué já está velho. Ele já conquistou, a gente sabe quando a gente vai lendo, a gente viu o desenrolar dessa história, de como ele foi obediente ao Senhor, quando o Senhor diz para ele, olha, você vai dar 6 voltas, os seus homens devem dar 6 voltas ao redor da cidade. Então eu fico pensando, né, o Senhor não explicou exatamente o motivo, mas eles deveriam dar 6 voltas. E como esse teste de obediência. E por que um teste de obediência e de paciência? Porque talvez se o Senhor dissesse isso para a gente hoje, a gente daria uma volta, 2, 3 e pensaria, ué, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas por que é que eu tenho que dar mais voltas? Então, olha só, esse povo não questionou. Ele fez o que o Senhor pediu. Então, mais uma vez, a gente vê como os milagres da nossa vida requer paciência, requer esperar. E às vezes a gente não espera, nós queremos tudo imediatamente. A gente vive no mundo do imediatismo. Se não for agora, eu não quero.
E o Senhor, mais uma vez, estava provando a paciência daquele povo. E aí, somente na 7ª volta, quando a gente vê que as muralhas realmente caem e o povo realmente entra lá e domina a cidade. E quando a gente vai lá para o final, como eu estava falando, em Josué 23, 24, nós vemos que Josué já está velho. Mas ele liderou esse povo. Ele cumpriu a missão a que se propôs. Aquilo que o Senhor havia determinado para ele. Ele procurou fazer exatamente como o Senhor pediu. Ele se esforçou a vida inteira. E ele procurou ter bom ânimo em meio às dificuldades. É esse bom ânimo, esse positivismo que muitas vezes nos leva mais longe, que faz com que a gente acorde pela manhã e tenha sonhos, e tenha esperança, e tenha fé, e faça as coisas acontecerem. A gente vai lá e se sacode e faz as coisas terem sentido na nossa vida. E Josué foi esse líder que foi lá à frente. E quando ele já está aí bem idoso, bem velho, nesse momento, ele vai falar para o povo e ele vai dizer para o povo aquilo que ele considera mais importante. E ele relembra a esse povo. Ele relembra todos os milagres que o Senhor fez. Ele relembra os livramentos. Ele relembra como o Senhor deu para eles essa terra prometida. Então é muito lindo ver Josué quando ele diz, inclusive, que escolhei hoje a quem se vais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é impressionante porque o povo diz, nós também, E ele faz o povo prometer, olha, que vocês não vão ter outros ídolos, outros deuses. E eles fazem convênio, eles admitem que vão obedecer, eles concordam com tudo aquilo que Josué fala. Eles têm o desejo de seguir adiante. E novamente, Josué vai lá e faz outra coisa que é linda, porque ele vai lá e pega uma pedra e diz, essa pedra será por testemunho, dessas coisas. Essa pedra será por um lembrete de todos os milagres, de tudo, que o Senhor realizou por nós e dos convênios que fizemos com o nosso Deus. O próprio nome Josué significa Jeová salva. Olha só, ele também era um protótipo do nosso Salvador Jesus Cristo. E o próprio nome dele indica salvação. Aquele que conquistou uma terra prometida. Aquele que levou aquele povo que peregrinou por 40 anos no deserto a essa terra que o Senhor havia prometido. Esse povo de convênios. E com ele o Senhor mostrou que realmente cumpre convênios. Gente, é tão difícil falar só uma coisa, mas esses capítulos, eles me tocaram profundamente, porque me ensinaram a espécie de líder que foi Josué, que não foi fácil, mas a sua determinação em fazer o que o Senhor havia pedido a ele. E também serviu muito para que eu pudesse refletir na minha própria vida, aquilo que o Senhor espera de mim. Eu muitas vezes me coloquei ali no lugar de Josué e fiquei pensando, talvez o Senhor esteja dizendo exatamente isso para mim. Esforça-te, tem bom ânimo, guarda os mandamentos, seja obediente, vai lá, leia as Escrituras, lembre-se de tudo que eu já fiz por você, tudo os milagres que eu já fiz na sua vida. Então eu não pude deixar de sentir uma gratidão imensa, imensa, pelo Vem Segue-me dessa semana. Então que o Senhor realmente nos abençoe, para que a gente continue se esforçando, continue tendo bom ânimo e continue aprendendo com as tantas Raabes que existem pelo mundo afora e que precisam conhecer o Evangelho. Muitas estão implorando para que ele chegue e que suas vidas sejam mudadas. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama, que tenhamos uma boa semana. Até a próxima.